Olá, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, amém. Queridos irmãos e irmãs, paroquianos da nossa paróquia Nossa Senhora da Badia, Diocese de Cristalândia, graça e paz, que Deus abençoe, ilumine e proteja todos nós, unidos na fé, nessa quarta-feira, segunda semana da Quaresma, dia 28 de fevereiro, queremos abrir o nosso coração para ouvir o Evangelho de hoje, que é tirado de Mateus capítulo 20, de 17 a 28. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, enquanto Jesus subia para Jerusalém, ele tomou os 12 discípulos à parte e durante a caminhada disse-lhe: Eis que estamos subindo para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos sumos sacerdotes e aos mestres da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos pagãos para zombarem dele, para flagelá-lo e crucificá-lo. Mas no terceiro dia ressuscitará. A mãe dos filhos de Zebedeu aproximou-se de Jesus com seus filhos e ajoelhou-se com a intenção de fazer um pedido. Jesus perguntou: O que tu queres? Ela respondeu: Manda que estes meus 2 filhos se sentem no teu reino, um à tua direita, o outro à tua esquerda. Jesus então respondeu-lhe: Não sabeis o que estáis pedindo. Por acaso podeis beber o cálice que vou beber? Eles responderam: Podemos. Então Jesus lhes disse: De fato, vós bebereis do meu cálice, mas não depende de mim conceder o lugar à minha direita ou à minha esquerda. Meu Pai é quem dará esse lugar àqueles os quais ele os preparou. Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, ficaram irritados contra os 2 irmãos. Jesus, porém, chamou-os e disse: Vós sabeis que os chefes das nações têm poder sobre elas, e os grandes as oprimem. Entre vós não deverá ser assim. Quem quiser tornar-se grande, torne-se vosso servidor. Quem quiser ser o primeiro, seja o vosso servo. Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate em favor de muitos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos paroquianos, unidos na fé nesse tempo da Quaresma, a gente sempre lembra que Quaresma vem de 40, uma referência aos 40 anos no deserto, se preparando para chegar na Terra Prometida, as tentações de Jesus, 40 dias no deserto, mas é um número simbólico que quer dizer o tempo necessário que eu preciso na vida para me converter e fazer a experiência da graça de Deus e aprender a fazer a vontade de Deus. Então, quer dizer, os meus 40 significa o tempo que eu gasto na vida para me converter, fazer a experiência da graça de Deus e passar a viver segundo a vontade de Deus. Os 40 dias de Jesus é a vida terrena dele, o tempo que Jesus gastou para compreender a sua missão, fazer a experiência da graça de Deus e começar a falar sobre Deus ao público. Quando a gente olha para o Evangelho de hoje, Jesus vai sempre nos orientando e Mateus de vez em quando carrega na tinta da caneta em algumas situações. O que nós temos? Jesus está indo para Jerusalém. Ir para Jerusalém é sair da Galileia, da periferia, viu? E caminhar em direção à grande cidade, aonde está o poder, viu? Religioso, político, econômico e ideológico. Aqueles que determinam como devem ser os nossos pensamentos. Ali Jesus vai se deparar com as autoridades mais importantes. Apesar que Israel está sob o domínio de Roma, Roma permitia a manifestação religiosa dos fariseus, doutores da lei. Permitia o templo, porque isso educava o povo. Mantinha o povo certamente sob um controle. O império só queria saber de territórios e riquezas e impostos. O que nós temos nessa caminhada? Jesus chama os 12 à parte e os prepara. Fala assim: olha, o Filho do Homem vai ser entregue, vai ser condenado, entregue na mão dos pagãos que irão zombar dele, será flagelado, crucificado, morto e ressuscitará ao terceiro dia. O problema disso é porque eles não tinham a mínima noção do que seria a ressurreição. Não tinha a mínima ideia, porque a humanidade nunca tinha feito a experiência de se encontrar com o ressuscitado. Isso se dá através da Páscoa ou após a Páscoa, em que há um encontro e nesse encontro há uma mudança de conduta de vida de todos aqueles que Jesus se encontrou
após a sua morte. Viu? O encontro com o ressuscitado alterou a vida, o olhar, o pensamento, a alma, a coragem de todos aqueles que seguiam Jesus e que Jesus acreditava neles. Então o Evangelho começa. O que nós temos hoje? As tentações diante daquilo que Jesus às vezes fala. Quando Jesus fala de um reino de Deus, a referência de reinado é o de César. Então as pessoas escutam, será que ele é outro César? Vai ser outro imperador romano? Viu? É o que Tomás de Aquino disse para um aluno dele que foi nomeado Papa. Disse, lembre-se que você vai substituir um pescador e não um imperador romano. Lembre-se que você, como Papa, você vai substituir um pescador e não um imperador romano. Ou um imperador de Constantinopla. Então, a gente vai olhando o que acontece diante dessa ideia de que tem um reino aí. A referência popular é o reino de César. Então, vem uma mãe bem intencionada. Mateus fala de uma mãe, acho que Lucas fala só dos dois. O pedido é que, já que o senhor está falando que tem um reino aí, que vai haver um poder aí, um reinado, um território, uma coisa assim, quero que peça que coloque um filho meu à tua direita, outro à tua esquerda. Faça eles chefes de estados. Faça eles seus ministros principais. Viu? E Jesus responde, Senhor, não sabe o que o senhor está pedindo. Eles poderão beber o cálice que eu vou beber? Eles aguentarão o martírio? Eles aguentarão, acabo de falar que a gente vai morrer em Jerusalém, eles aguentarão isso? E eles respondem, sim, aguentamos. Sim, mas lugares privilegiados ao meu lado não é comigo. Isso é um problema do Pai. Essa questão de quem vai ficar mais próximo, quem vai ter mais privilégio no céu, como se isso fosse que nós tivéssemos hierarquia no céu. Se existe uma hierarquia no céu, não deve ser entre nós humanos. Lá somos irmãos, filhos do mesmo Pai. Então, Jesus diz, tudo bem, eles vão enfrentar o martírio, eles vão enfrentar a morte, mas essa questão de privilégios e gente perto de mim, isso é para Deus, isso é para o Pai. Viu? Quando os outros discípulos, 10, ficam sabendo da situação, todos ficam com muita raiva. E essa raiva e essa manifestação e esse sentimento significa que eles também têm a mesma intenção. Eu quero ter um privilégio nesse reino. Eu quero ter um espaço nesse reino. Estou gastando a minha vida aqui, eu quero uma recompensa nesse reino. Diante da situação, do conflito, da má compreensão, Jesus tem que fazer uma revisão comunitária e uma reunião. Então Jesus tem que fazer agora uma revisão. Aquilo que a gente tem que fazer todas as vezes que há confusão. Todas as vezes que há uma confusão na nossa família, se tivéssemos a capacidade de fazer uma reunião para resolver a situação, as coisas seriam resolvidas mais fáceis. Todas as vezes que tem um conflito numa comunidade, se a gente não toma decisões, não faz uma reunião e esclarece as coisas, a coisa acaba se perdendo no meio. Então Jesus tem que fazer uma reunião e falar assim, olha, o mundo é assim e aqui entre nós não pode ser assim. Quem quer ser o grande, faz o favor de ser o menor e o que serve. O mundo tem tiranos, aqui não é lugar de tiranos. Por isso que é bom a gente sempre lembrar dessa frase. Se o mundo tem ganância, polarização, discussão, dentro da igreja não deve haver. Deve haver pelo menos um mínimo de respeito na diferença. Não é pecado pensar diferente, não é pecado agir diferente, mas é pecado querer eliminar o outro que pensa diferente. Que Deus nos tire dessa tentação do poder, dessa vaidade de ser importante e vamos rezar a oração da campanha da fraternidade desse ano. Deus Pai, vós criastes todos os seres humanos para a mesma dignidade. Vós os resgatastes pela vida, morte e ressurreição do vosso Filho Jesus Cristo, e os tornastes filhos e filhas santificados no Espírito. Ajudai-nos nesta quaresma a compreender o valor da amizade social e a viver a beleza da fraternidade humana aberta a todos, para além dos nossos gostos, afetos e preferências, num caminho de verdadeira penitência e conversão. Inspirai-nos um renovado compromisso batismal com a construção de um mundo novo, de diálogo, justiça, igualdade e paz, conforme a boa nova do Evangelho. Ensinai-nos a construir uma sociedade solidária, sem exclusão, indiferença, violência e guerras, e que Maria, vossa serva e nossa mãe, nos eduque para fazermos vossa santa vontade. Amém. Um abraço, até mais.